Ô, Pablo, a gente tem outros assuntos também bastante importantes que a coluna da Manuela Alcântara vem trazendo. Você, por exemplo, destaca também que a defesa do Bolsonaro vem recorrendo da proibição das visitas do Flávio. Essa é uma história interessante também, tem tudo a ver com eleições de 2026, porque o Flávio é o filho 01, é o primogênito e é o ungido por Jair Bolsonaro a fazer todo o caminho aí da campanha presidencial. Ele é o candidato do PL, inclusive com todo o reconhecimento do Valdemar Costa Neto e todo mundo. Aí, Pablo, teve esse anúncio do Jair Bolsonaro lá em novembro, através de uma carta, foi a primeira, lida por Flávio Bolsonaro, e aí, meses depois, teve uma segunda carta, em que o Flávio foi pedir ajuda para o pai, para ter um aceno do pai ao pré-candidato, no momento de crise do Flávio, uma das crises do Flávio, principalmente ali por causa da briga com a Michele Bolsonaro, por causa da questão do tarifaço. Só que daí, quando ele faz essa leitura dessa segunda carta, a justiça entende que, calma lá, Jair Bolsonaro não pode se manifestar por ele mesmo, porque ele está preso em regime fechado, mesmo em casa, pela trama golpista e tudo mais, muito menos por terceiros nas redes sociais. O Flávio seria esse terceiro e ele realmente leu a carta em uma das redes sociais. Como punição a isso tudo, o Flávio não pode visitar o pai até depois das eleições, né, o Pablo? Nath, inclusive ontem esse recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele salienta, né, em um agravo, né, apressado ao Supremo, de que a condição do Flávio de ser um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teria esse passe livre, né, Uhum. de poder ir visitar o pai durante esse período, como você bem trouxe, né, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o Flávio de visitar o pai durante 90 dias, né, esses 90 dias eles coincidem com a questão das eleições. Então, em tese, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é pré-candidato a presidente da República, ele só poderia ver o pai posteriormente ao primeiro turno das eleições. Existe até alguns pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira que ele proíbe também visitas durante todo o período eleitoral, seja tanto no primeiro turno quanto no segundo, e que, até lendo um pouco minuciosamente, a decisão também englobaria a questão do Flávio, apesar do Flávio ser advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse recurso ontem apresentado pela defesa pede, né, que exija uma reconsideração dessa decisão da última sexta-feira, que manteve a prisão domiciliar, mas que impôs essas restritivas, né, quanto a 90 dias, a manutenção desses 90 dias sem visita de Flávio, 30 dias sobre as demais visitas que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode receber, com exceção dos médicos, fisioterapeutas e dos próprios advogados, e que a defesa pede que exista essa reconsideração dessa decisão, por considerar que existem tratados internacionais onde garante a defesa, tanto o filho quanto o advogado possa visitar o seu cliente, no caso, Flávio Bolsonaro, que é advogado, né, tem registro na OAB, também faz parte na defesa do ex-presidente Bolsonaro na ação penal 2668, que é referente à ação da tentativa de golpe de Estado. Então, a defesa salienta, né, que o ministro possa reconsiderar essa decisão da última sexta-feira e, caso não entenda ser pertinente, que ele possa encaminhar esse recurso para análise dos ministros da primeira turma, né, que hoje é composta por 4 magistrados, né, com exceção do ministro Luiz Fux, que se transferiu para a segunda turma, em decorrência da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, a defesa pede que, caso Moraes não reconsidere essa decisão, que ele despache esse pedido junto aos ministros da primeira turma, para que o colegiado possa decidir se realmente pela manutenção dessa decisão da última sexta-feira, seja pela prisão domiciliar, seja também pelos 90 dias em que Flávio não possa visitar o pai na prisão domiciliar, ou que entenda, sim, pertinente a manutenção dessa decisão uma forma na sua totalidade, mas, claro, passando pelo crivo dos ministros da primeira turma. Perfeito. O Pablo, continua aqui com a gente que a gente tem mais alguns outros assuntos. Antes de ouvir a palavra do André, eu queria chamar mais um intervalinho. É o penúltimo do Acorda Metrópolis. Para você que está com a gente na TV, daqui a pouquinho você está de volta e se junta aqui a gente ao canal no YouTube, porque aqui no YouTube não tem intervalo, tá? A gente continua ao vivo, ouvindo a reportagem do Pablo, ouvindo a análise do André César e também, claro, conversando diretamente com o pessoal aqui do chat. Então, até daqui a pouco para você que está com a gente na TV.
É isso, hein? Um abração para todo mundo que está aqui com a gente. A nossa pergunta é sobre um outro parente, né? Uma outra pessoa da família Bolsonaro. Agora a gente está falando do Flávio Bolsonaro, mas a enquete é sobre o Eduardo Bolsonaro. Se você acha, né, se você concorda com o green card que o Eduardo Bolsonaro recebeu. Para a nossa audiência, a maioria, 69%, sim, concorda, e 31% discorda. Acho que não, ele não deveria receber. Aqui, ó, até mudou um pouquinho, 71%, 29%. Essa é a parcial. Até o final do Acordo Metrópolis a gente traz mais detalhes. Está na reta final, mas ainda tem muito assunto aqui importante. Um abração, hein, para todo mundo. Deixa eu pegar aqui e ler alguns nomes. A Maria Eugênia, o Jailson, também a Letícia, que está sempre aqui com a gente todos os dias, o Fabrício, também a Jandira, o Rati, Maria Clara, Diógenes, a Taline, e mais um montão de gente aqui. Tem uns outros, o Oliveira também está com a gente, alguns nomes difíceis de serem lidos, mas você sabe que eu estou falando contigo. E a Rose também. Abração, hein, para todo mundo que está aqui. Entra aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal. Tem todos os cortes dessas entrevistas todas que a gente fez, por exemplo, sobre o green card do Eduardo Bolsonaro, já estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Bem facinho para você curtir e compartilhar. E também dê like na nossa live para a gente continuar juntos aqui. Quando você se inscreve no nosso canal, você recebe as notificações, você fica muito por dentro de tudo que está sendo falado aqui. E tá facinho o nosso site ali também, ó, pelo QR Code. Você bate o seu celular ali e consegue ter todas as informações do nosso site. A gente já falou aqui com o Pablo Giovanni, nosso repórter da coluna da Manuela Alcântara, e com o André César, nosso cientista político de hoje, sobre toda a questão ali de Valdemar Costa Neto, uma nova defesa dele, sobre as emendas parlamentares, mas a gente também agora começou a falar sobre Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. A defesa apresentou ali algumas justificativas para que o Flávio volte a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro até as eleições, pelo menos. Ô, André, a gente já está de volta com o pessoal que está com a gente pela TV, então já dá para a gente voltar a conversar. Queria te perguntar sobre essa falta para o Flávio Bolsonaro do contato com o pai, com o Jair Bolsonaro, que não é qualquer contato. O Jair Bolsonaro é o Bolsonaro, é o líder do bolsonarismo, e estava ali tocando a campanha do filho, de certa forma, a partir de todas essas visitas que o Flávio podia fazer como advogado do pai dele. Qual vai ser essa falta, né? No momento em que, antes mesmo de ir para as ruas, as campanhas, o Flávio já encontra algumas crises, por causa da Michelle, por causa dessa questão agora com o Jair Bolsonaro, o Tari Flávio e todas as outras questões. Olha, em primeiro lugar, realmente faz a falta é real, porque ele, além de tudo, é o ungido com o grande conselheiro, né? O Jair Bolsonaro, o ex-presidente, é o grande conselheiro. Ele, na condição de ex-presidente, disputou 2 eleições presidenciais. A primeira ele ganhou, depois ele perdeu para o Lula em 22. Ele tem muita experiência, ele já passou por esses caminhos, já trilhou esses caminhos, sabe? E pode realmente agregar pontos importantes para a campanha do Flávio, desde sempre, né? Mas, por outro lado, de certo modo, a proibição desse encontro pessoal, desses encontros, dessas visitas, né? Mexe com o eleitor. Mexe com o eleitor do Flávio. Realmente a justiça sendo injusta, a justiça está enviesada, está querendo realmente jogar contra os interesses do candidato sério, que é o Flávio, né? Reforça aquela percepção dessa ação importante do eleitorado de que o Flávio está sendo, digamos, perdendo pontos aí junto a quem realmente tem interesses maiores na visão. Assim, a justiça joga contra o Flávio, no limite é isso. Então, ele pode explorar isso. Olha, estão querendo me derrubar. E dado o perfil do eleitor do Bolsonaro, do bolsonarismo como um todo, esse é um discurso que cola. Esse é um discurso que pode colar, certamente colará, e ele tem que explorar bem. Ele, a equipe de marketing, os assessores, né, tem que trabalhar sobre esse aspecto, que eu acho importante, dado que ele não vai se encontrar por todo esse tempo com o pai. Então, explorar essa questão. Então, é algo assim que pode
pode se reverter favoravelmente a ele, de certo modo.